Quero compartilhar com os irmãos um texto no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 2. Vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. E após isto, vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Evangelho de João, vamos fazer a primeira leitura, capítulo 2, versículo 23 ao 25, e a segunda leitura, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15 do Evangelho de João. Amém? Amém, glórias a Deus. Diz assim, versículo 23 do capítulo 2. Enquanto estava em Jerusalém na Páscoa, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia que havia no homem. Agora, capítulo 3, a sequência aí, amém? Versículo 1 do capítulo 3 de João. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, em Tua presença. Ó Deus, que o Senhor possa usar nossas vidas, ó Deus, para que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra, Senhor, com autoridade, com ousadia, Senhor, para a glória do Teu nome. Fale conosco, Espírito Santo, que o Senhor possa falar, Pai, através dos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ser cheios, sim, Pai, da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos, com a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, seguir este rumo, Pai, que as Escrituras nos ensinam, que a Tua palavra nos orienta, Pai. Nos ajude, ó Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Bom, irmãos, eu fiz a leitura do versículo 23 a 25 do capítulo 2 de João, porque ele faz conexão com o capítulo 3, para que nós possamos entender melhor o contexto. O versículo 23 a 25 dá uma introdução ao episódio de Jesus com Nicodemos no capítulo 3.
Jesus, irmãos, estava em Jerusalém na festa da Páscoa e ali realizou muitos milagres. E muitos ali creram, mas não foi o crer no sentido de crer, acreditar em Cristo e acreditar em suas palavras, mas foi o crer de admiração. Eles admiraram os milagres, os sinais que Cristo realizou ali em Jerusalém na festa da Páscoa. E provavelmente Nicodemos, ele estava ali naquela ocasião. Como resultado dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém na Páscoa, embora muitos crescem, mas Jesus não creu neles, ele conhecia os seus pensamentos, Jesus, e suas intenções. Não havia verdade, era meramente um ato exterior, não era um ato interior. Ninguém conhece melhor o coração do homem que o próprio Senhor. A princípio, o que chamou a atenção de Nicodemos foram os milagres que Jesus ali realizou em Jerusalém na festa da Páscoa. Mas para que nós possamos também entender melhor este contexto, eu quero trazer algumas informações sobre quem era Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu? A palavra fariseu significa separado. Eles eram zelosos da lei mosaica e de suas tradições orais, que eles adicionaram. Portanto, os fariseus eram um grupo religioso dentro do judaísmo. Eles eram legalistas e ritualistas. Então, o fariseu, ele fazia ali parte do grupo, dentro do judaísmo, ali juntamente com os escribas, com os saduceus, mas os fariseus eram um grupo mais restrito, era um grupo mais, que tinha, vamos dizer, mais zelo pela prática da lei. Eles eram eram homens ali que viviam mais separados no aspecto religioso, né? Não que ele se separava ali no sentido literal ali do povo em si, mas no sentido religioso, né? Eles levavam ao pé da letra. E quem fizesse ao contrário, eles se afastavam. Opa, peraí, não é bem por aí. Então era um grupo muito restrito ali, eles faziam parte ali do grupo religioso, dentro do judaísmo. O texto diz, irmãos, que o Nicodemos, além de ser fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus. Nicodemos era um dos líderes dos judeus, que sem dúvida se refere ao fato do que ele era um dos membros do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio é a Suprema Corte em Israel, que tinha o poder sobre todo o mundo judeu, o mais alto tribunal civil de Israel, composta por 70 membros e um sacerdote. Então Nicodemos era fariseu, Nicodemos fazia parte também do Sinédrio. E Nicodemos também diz o texto que ele era mestre. No versículo 10 do capítulo 3 de João, Jesus disse para Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E além de tudo isso, Nicodemos, ele era um homem rico. Em João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38 a 39, diz que no sepultamento do corpo de Jesus, Nicodemos levou uma quantidade tão grande de mistura de mirra e aloés, cerca de 34 quilos. Deve ter representado uma despesa que somente um homem extremamente rico podia fazer. Então Nicodemos, ele era um homem de muita importância no contexto judaico, no contexto social da época. Não era qualquer um. Esse era o Nicodemos. E o interessante é notar, irmãos, que Nicodemos, ele só aparece no Evangelho de João, em 3 episódios. No caso que nós lemos, em João capítulo 3. Em segundo, ele aparece em João capítulo 7, do versículo 50 ao 51, defendendo ali o Senhor Jesus. E ele aparece também no capítulo 19, versículo 39, como eu acabei de citar, do Evangelho de João. E o interessante é notar, irmãos, algo curioso, que os fariseus, eles sempre estavam próximos ali onde Jesus estava. Por quê? Porque eles queriam pegar Jesus de alguma maneira.
Eles não criam em Jesus, no sentido de crer para a salvação, uma fé salvífica em Cristo. Eu acredito, eu creio neste homem. Não. Eles ficavam ali só observando o que Jesus fazia para questionar, para pegar ele no contrapé, para colocar dúvida no meio do povo. Mas Jesus, que conhece os corações, sondava eles e sabia como bem respondê-los. E os fariseus tinham 3 motivos para explicar os sinais e milagres que Jesus fazia. Primeiro, ele é de Deus. Mas eles não aceitavam isso. Eles não aceitavam que alguém que não guardasse as tradições fosse de Deus. E Jesus não guardava as tradições. A Bíblia diz que Jesus não observava o sábado. Jesus comia espiga no sábado. Tem um episódio com seus discípulos. Jesus, quando se reunia com seus discípulos, ele não lavava a mão no sentido ritual, como os fariseus faziam. Eles tinham o costume de lavar a mão, mas não no sentido de higiene, mas no sentido de mostrar que eles são puros. E eles, quando viam Jesus, um judeu, o mestre, no meio também de publicanos, pecadores, isso era um escândalo para os fariseus. Eles não andavam com os pecadores, eles só andavam entre eles. E Jesus veio quebrando os paradigmas dos conceitos deles. E isso eles ficavam, não acreditavam. Então, esse primeiro aqui que eu disse aqui, que esses 3 motivos que eu vou citar, mas o primeiro que eu já disse, então eles não acreditavam que Jesus é de Deus. Não, ele não é de Deus. Porque como pode ele ser de Deus não observando os mandamentos, a lei, a tradição? Então, vamos descartar. Segundo, ele é um charlatão. Ele só pode ser um charlatão. Porém, os milagres que Jesus realizavam eram inquestionáveis. Por quê? Porque Jesus curava pessoas do convívio deles. Jesus curava os cegos, os coxos. Jesus restaurava ali quem tinha lepra. E eram pessoas do convívio que eles conheciam. Então, é inquestionável. Então, ele é um charlatão? Poxa, ele não é um charlatão, porque os milagres que ele realiza são inquestionáveis. Terceiro, aí é o ponto que eles acreditavam. Bom, Jesus faz esse milagre porque o poder dele vem do diabo. Eles foram explicar, a explicação que os escribas e os fariseus aceitaram, era que Jesus estava com o maioral dos demônios, e era por isso que ele expulsava os demônios e fazia os sinais. Esse homem faz sinais, esse homem expulsa os demônios, esse homem cura, por quê? Porque olha, ele deve ter um demônio aí superior com ele, que lhe obedece. Olha só, irmãos, o conceito que os fariseus tinham de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 34. Então esse era o conceito que Nicodemos tinha, que Nicodemos e os fariseus tinham. Porém, esse Nicodemos, ele ficou admirado. Ele creu, mas ele guardou consigo. Ele não falou em público, por quê? Ia sofrer represálias dos judeus. Então, por que Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite? Por quê? Diz o texto. Olha só, irmãos, que interessante. Diz o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade dos judeus. O versículo 2 do capítulo 3 diz: ele veio a Jesus à noite. Há 3 possibilidades. Uma delas, alguns acham que essa referência à noite nada mais é que uma lembrança pessoal de um detalhe histórico, apenas isso. Outros acreditam que no texto que mostra que os rabis, eles estudavam e debatiam até altas horas da noite. É possível. E terceiro, que eu acredito, e a maioria dos estudiosos também, que Nicodemos veio a Jesus à noite para se beneficiar da cobertura da escuridão, temendo aos olhos do público, principalmente dos judeus, que não o expulsassem da sinagoga e do sinédrio, em ser associado com o mestre
operador de milagres da Galileia. Então, é mais provável que Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite, por causa de não sofrer represária ali do povo judeu. É mais provável. Porque, imagine, era um fariseu, membro do Sinédrio, alto escalão, ele tinha uma reputação muito grande, e era mestre. Não era qualquer um, Nicodemos. Então, provavelmente, ele foi ter com Jesus à noite por causa disso. Jesus rejeita a prioridade de Nicodemos, que era saber se ele era um profeta ou Messias. Olha só, irmãos. Diz no versículo 2 do capítulo 3 de João: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinais da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ele confessou ali para Jesus que Jesus, ele era um mestre ou um profeta, mas ele tinha suas dúvidas. Será que é o Messias? Ele reconhece apenas Jesus como um mestre. Ele não reconhece Jesus como o Messias, mas ele interroga Jesus porque ele quer saber. A angústia de Nicodemos, ele queria saber: poxa, nunca vi um homem como esse entre nós, realizando milagres, expulsando demônio, curando paralítico, trazendo ensinamentos novos, e multidões seguindo este homem. Quem é este homem? Será que é o Messias? Mas ele fez isso à noite para não sofrer represárias. Olha só que interessante, no versículo 3, em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus deixou de lado isso. Isso não é importante para você, Nicodemos, saber agora. O que é mais importante é seu interior. O que é mais importante é o seu coração, Nicodemos. E eu vou tratar com ele. Olha só. Jesus declara para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer do alto. Olha, irmãos, um homem era mestre da lei, um judeu exemplar, era membro do Sinédrio, era mestre, era um homem abastado, porque os judeus também tinham esse conceito que pessoas que eram abastadas, pessoas ricas, era porque Deus estava com ele, era um homem bem-aventurado, era um homem próspero, porque Deus está com este homem, e era um homem muito próspero, Nicodemos, era um homem rico, como nós acabamos de ver. Mas Jesus olha para o homem religioso, para o mestre da lei, e fala: Nicodemos, para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Olha só, irmãos. Irmãos, ser mestre, ser rico, congregar numa igreja bíblica, não leva ninguém para o céu. Falar bem, falar eloquente, não leva ninguém para o céu. Tem muita gente, irmão, que escreve livros, tem muita gente que leu a Bíblia várias vezes, mas isso não leva ninguém para o céu. Não estou falando que não é importante, tá, irmãos? É importante, mas não leva ninguém para o céu. Jesus olhou para um mestre, Jesus olhou para um homem que fazia parte do grupo do Sinédrio, um alto escalão, o Supremo Tribunal Federal da época, o homem de autoridade, o homem exemplar, o homem que não havia dolo. Jesus olha para ele e fala: é necessário você nascer de novo. Meu tempo de igreja não leva para o céu, não me leva para o céu. Eu tenho muito tempo de igreja, isso não vai levar ninguém para o céu. Há só um grupo que vai para o céu, aqueles que nasceram de novo. Trazer mais algumas informações, irmãos, aqui no texto. O pensamento religioso predominante nos dias de Jesus afirmava que todos os judeus seriam admitidos naquele reino, exceto os culpados de deliberada apostasia ou extraordinária impiedade. Mas aqui estava Jesus dizendo a Nicodemos, um fariseu, como eu já acabei de dizer, bem-sucedido, membro da Suprema Corte de Israel, que ele não poderia entrar no reino dos céus, a menos que nascesse de novo.
Nicodemo, com seu conhecimento, talento, entendimento, posição, integridade, não pode entrar no reino dos céus prometido se ele não nascesse de novo. Mesmo para Nicodemos, deve haver uma transformação radical. Olha só, irmãos. É por isso, irmãos, que muitos pastores têm dificuldade com certos irmãos dentro da igreja. Porque, irmãos, ninguém aqui é perfeito, erramos. Mas, porém, nós como cristãos, temos a Bíblia como a nossa base de fé e de regra. E se eu estou errado, um pastor me corrige, ou um irmão me corrige, ou seja ele quem for, meu irmão na fé, eu tenho que fazer o quê? Abaixar minha cabeça, estou errado, vou pedir perdão ao meu Senhor Jesus e quero melhorar, vou seguir em frente. Mas tem pessoas que você vai tentar corrigi-la com amor, pela palavra de Deus, ela não aceita. Ela bate de frente. Será que nasceu de novo? Tempo de igreja não quer dizer que você nasceu de novo, irmão. Eu falar bonito não quer dizer que eu nasci de novo. O novo nascimento, ele é interno. E ele se expressa, logicamente, no externo, através das nossas atitudes. Mas como pode crentes tendo atitude ímpio? Crentes escandalizando o nome do Senhor. Será que houve um novo nascimento? Será que nasceu de novo? Jesus está falando com o homem aqui, irmão, exemplar. O homem, como eu já disse aqui, mestre. O homem que fazia parte da Suprema Corte de Israel. Um homem que era mestre. Não era qualquer um. E Jesus olha para ele e fala, é necessário nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos não compreendeu as palavras do mestre. Ele as levou para um sentido literal. Ele falou, mas peraí, Senhor, como pode eu sendo velho entrar no ventre da minha mãe e renascer de novo? Não faz sentido. Irmãos, você fala, poxa, pastor Rodrigo, mas isso é novo para ele. Não, irmãos, não é novo. No Antigo Testamento, em Ezequiel, Deus, ele fala, depois eu vou comentar esse texto mais para frente, sobre que Deus vai dar um novo coração. Deus vai dar um novo espírito para o seu povo. Então eles tinham um certo entendimento sobre isto. Mas só que eles observavam mais o exterior do que o interior. Jesus faz muitas críticas para este povo, para os fariseus, para os religiosos. Por quê? Eles valorizavam o quê? O exterior. Eles não estavam preocupados com o interior. Olha só, irmãos, versículo 5. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O nascimento que Jesus está falando é do alto, no sentido espiritual. Aquele que não nascer da água e do Espírito, há uma discussão sobre isso, irmãos, que eu vou trazer aqui. Há pelo menos aqui 4 pontos de vista sobre essa questão da água. O que é a água aqui? Em que Jesus está falando? É o batismo? É o batismo de João Batista? Né? E qual aspecto aqui Jesus está falando sobre a questão da água? Bom, a primeira defende que essa água é o batismo do arrependimento que João Batista estava realizando naquele contexto. Segundo, outros defende que essa água está relacionada ao batismo cristão. Não faz muito sentido. Outros defendem que esta água está relacionada com as Escrituras. Alguns concordam. Porém, o número 4, que eu sou mais propenso a acreditar, entende que a água é um sentido simbólico de purificação que, em conjunto com o Espírito Santo, agiria para purificar seu povo. Neste caso, foi dito a Nicodemos que algum tipo de experiência espiritual, de regeneração, era necessário para uma apreciação adequada do reino de Deus. Vamos ler Ezequiel, capítulo 36, irmãos? Olha só, Ezequiel, capítulo 36, versículo 25.
Ezequiel 36, versículo 25. Diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. É o interno, é o interior. Deus está falando aqui uma promessa que vai mudar o interior. É de dentro para fora. Olha só, irmão, voltando aqui ao texto. Através do novo nascimento natural, as pessoas se tornam membro de uma família terrena para tornar-se membro da família de Deus. Para receber a natureza espiritual, que é o único meio de ser admitido em seu reino, um nascimento do alto se torna necessário. Para nós se tornar membro de uma família, precisamos nascer, lógico, né? Precisamos nascer. Mas para fazer parte do reino dos céus, tem que haver o segundo nascimento. É o nascimento do alto. É o nascimento que vem lá de cima. Jesus está falando para Nicodemos: ei, Nicodemos, não é um nascimento carnal, é o nascimento do alto, que vem de Deus. É este novo nascimento que você precisa. Olha só, irmãos, que interessante. Voltando aqui ao texto. O versículo número 8. Não te surpreende, o versículo número 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A atuação oculta do Espírito no coração humano não pode ser controlada ou vista, mas os seus efeitos inconfundíveis são evidentes. Irmãos, ninguém pode controlar o vento. Jesus está falando para Nicodemos. A mesma coisa é a atuação do Espírito. Quando uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus, e essa pessoa sente ali aquela vontade, a graça de Deus invade seu coração, e ela aceita Cristo pela fé, o Espírito Santo está soprando no coração daquela pessoa. O Espírito Santo está modificando aquela pessoa internamente. O vento, ele sopra aqui na igreja. O Espírito também sopra aqui fora. O Espírito sopra lá nos presídios. Muitos têm se convertido ao Senhor Jesus. O Espírito Santo também sopra, por incrível que pareça, nas casas de prostituição. Muitos se converteram ali também. O Espírito Santo de Deus sopra, irmãos, aleluias, ali nas tribos, onde estão os missionários anunciando o Evangelho. Ele sopra em todo canto, aonde há um coração arrependido, ele vem até aquela pessoa e transforma, e aquela pessoa recebe o novo nascimento, porque ele vem de Deus, e não do homem, é de Deus, aos que creem em seu nome. Versículo 9, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Nicodemos não entendeu como esse novo nascimento acontece. Ele não compreendeu que Jesus está falando como algo espiritual e não físico. Nicodemos, ele entendeu no sentido literal. Mas Jesus, ele se admira da ignorância do Nicodemos, porque, irmãos, Nicodemos, como eu já disse, é um mestre. Ele ensinava, ele debatia, ele conversava sobre a lei, era o seu dia a dia. Como pode um homem com tanto conhecimento não conhecer este princípio? Olha só, versículo 10, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus se admira com a resposta de Nicodemos: mas Nicodemos, você é mestre, você não entende essas coisas? Nicodemos, como mestre, deveria ter entendido essas coisas, como nós lemos aqui em Ezequiel: e vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra,
da vossa carne e vos darei um coração de carne. Nicodemos serve como um exemplo claro do efeito anestesiante que o externo, a religião legalista, tem na percepção espiritual. Quer dizer, ele era um homem que guardava a lei, ele era um homem que mostrava isso no externo, as pessoas olhavam para Nicodemos, o admiravam, nossa, que homem exemplar, nossa, você olha para ele e não vê erro neste homem, é um homem abençoado por Deus, mas havia uma angústia no coração desse homem, ele não tinha certeza se ele ia herdar o reino dos céus. Versículo 11 e 12. Asseguro-lhe que nós falamos, Jesus falando, do que conhecemos, e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? A fala de Nicodemos não foi do seu intelecto, porque não era um homem burro, chucro, era um homem inteligente, então não foi seu intelecto, pois era um mestre da lei, mas uma falha em crer no testemunho de Jesus. Jesus aqui revela que ele não cria no testemunho dele, ele tinha um respeito por Jesus, ele tinha uma admiração por Jesus. Tem muitas pessoas que admiram Jesus, têm um respeito por Jesus, mas isso não vai fazer com que ela vá para o céu, isso não é novo nascimento. Tem muitas pessoas que falam até bonito de Jesus, mas isso não vai levar ninguém para o céu. Infelizmente, irmão, no nosso contexto, há muitas pessoas que querem se justificar pelas obras. Nossa, foi uma pessoa exemplar. Nossa, ele ajudava tanto a casa de caridade, ele vai ter um lugarzinho no céu. Não é esse contexto na nossa sociedade? Né? Muitos que morrem, né, sem ter se convertido ao Senhor Jesus. Nossa, ele foi um homem exemplar, mas isso não vai levar ninguém para o céu. Obra nenhuma se justifica diante do Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, Ele enviou seu Filho amado para morrer numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que aqueles que nele crê tivessem vida eterna, mas é para os que crê no seu nome. Para o que responde, eu quero esse Jesus, eu quero seguir esse Jesus. Mas para pessoas que rejeitam, não querem, mas for uma pessoa boa, não vai salvar ninguém, não vai justificar ninguém. Versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem. Jesus insiste que ninguém subiu ao céu de forma a voltar e falar das coisas celestiais. Ninguém mais subiu ao céu e permanece lá, a fim de ser capaz de falar com autoridade sobre coisas celestiais, mas somente aquele que desceu do céu está equipado para fazer isso. Ele é aquele que veio do céu, ele é o revelador, o Filho do homem, nosso Senhor Jesus. Quer dizer, eu tenho autoridade, eu vim do céu. Olha só, irmãos, Jesus está mostrando para Nicodemos que ele não era qualquer um, ele era o Filho de Deus, ele se revelou como Messias. Eu sou o Messias, Nicodemos, eu vim do céu, eu sei do que eu estou falando. Olha só, irmãos, agora no versículo 14, diz assim, Jesus tentando abrir mais a mente do Nicodemos, para que ele pudesse entender. Da mesma forma como Moisés, Nicodemos, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. Jesus cita Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, rumo à terra prometida, ficaram desanimados e impacientes, reclamaram com o Senhor, murmuraram, e devido a isso o Senhor enviou serpentes abrasadoras contra eles, como punição. Os filhos de Israel reclamaram a Moisés, porque muitos ali estavam morrendo, e eles clamaram a Moisés para ele orar em favor deles,
porque muitos já tinham morrido. E o Senhor disse para Moisés: faz uma serpente de bronze e coloque em uma haste. Os israelitas que olhassem para a serpente de bronze eram curados. Jesus, irmãos, ele se compara com aquela serpente que foi erguida ali por Moisés naquele contexto, quando Israel ali estava no deserto, rumo a Canaã. Eles começaram a reclamar, murmurar contra Deus, e Deus ali enviou aquelas serpentes ali, que mordiam ele, muitos morreram. Em desespero, Moisés, o povo, Moisés, clama a Deus, Moisés. E Deus fala: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, levanta ela, e aquele que olhasse para ela, aqueles que foram mordidos, vão ser curados. E isso aconteceu. Eles olhavam para a serpente de bronze e eram curados. A mesma coisa Jesus está falando para Nicodemo: ei, Nicodemos, vão me levantar numa cruz, vão me pendurar numa cruz, Nicodemos, mas todo aquele que olhar para mim vão ser salvos, aqueles que crê em mim, aqueles que crê na obra da redenção, Nicodemos, aqueles que creem em minhas palavras, esses vão ser curados. Simbolicamente, irmão, esse veneno simboliza o pecado. E qual a solução para o pecado? Jesus Cristo. Ele é a única solução para o pecado. Ele é a única solução que leva o homem para Deus. Não existe duas portas, só tem uma porta que leva para Deus, a saber, Jesus Cristo. Não existe outro meio, irmão, para o homem ser salvo. Só existe um caminho. Ele é a porta, ele é o caminho. A Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Por isso Deus, sendo rico em misericórdia, diz Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 4, por causa do seu grande amor com que nos amou, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 10. Então Deus enviou a solução para aquele povo que estava no deserto. Deus enviou a solução para a humanidade, porque o salário do pecado é a morte. O homem ele está condenado devido ao pecado, mas só que Deus mandou a solução, o seu Filho amado, Jesus Cristo, que se humanizou, que morreu naquela cruz por nós, que entregou a sua vida por nós. Glórias a Deus, glórias a Deus. E ressurgiu ao terceiro dia, glórias a Deus. Os israelitas atingidos, como eu acabei de falar, foram curados por obediência ao que Deus ordenou a Moisés, para que eles olhassem para a serpente de bronze que foi levantada. Da mesma forma, olhar pela fé só para Cristo crucificado e crer nele, será curado da mordida mortal do pecado. E o que vai acontecer? O milagre do novo nascimento acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ser bonzinho não salva ninguém, ser mestre não salva ninguém, tempo de igreja não salva ninguém, ser rico ou ser pobre também não salva ninguém. Aleluias. O que salva o homem, irmãos, é o novo nascimento. Lá no céu só vai ter um grupo, aqueles que nasceram de novo, que nasceram pela água, pelo Espírito, aqueles que foram regenerados por Deus. É por isso, irmão, que um certo autor, ele diz que pregar o sermão do monte para pessoas não crentes é uma heresia. Por quê? A pessoa que não é crente, como ela vai obedecer os padrões do reino? Não faz sentido. Então, há pessoas nominais no nosso meio também. Pessoas que vêm para a igreja, mas são nominais. Não abraçaram a fé. Não houve o novo nascimento. São nominais. Eu congrego numa igreja. Ou se não, tem aqueles que ainda é ousado. Não frequenta nenhuma igreja, mas fala, sou filho de crente. Eu nasci num lar evangélico.
Isso não vai te justificar não, meu amigo. Isso não justifica ninguém não. Irmãos, o Senhor quer, e o desejo dele é, que o homem nasça de novo. Esse é o desejo de Deus. Jesus está falando, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. E nós vemos pelas escrituras, irmãos, que este homem ele creu. Porque diz o texto que ele defendeu Jesus. Em João, ele defendeu o Senhor Jesus. E no seu sepultamento, ele estava com José de Arimateia. Em João capítulo 19. Quando ali José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos, quem estava acompanhando ele? O Nicodemos, o mesmo que foi ter com Jesus de noite, diz o texto. Porque ele creu em Jesus, ele acreditou. Porque Jesus tinha muitos discípulos ocultos, como José de Arimateia e Nicodemos. Mas este homem, ele acreditou. Porque o diálogo aqui acaba, no versículo 15, do capítulo 3 aqui de João. Mas dá para se entender, em outros textos que aparece o Nicodemos, no Evangelho de João, que ele creu. Ele defendeu Jesus no meio ali do povo, do sinédrio. Ele se levantou, não. Como você pode julgar este homem, sendo que não passou por um julgamento? Não pode. E eles se calaram. Porque quem falou? Foi o Nicodemos, um homem de suprema autoridade aqui no nosso meio. Quer dizer, ele colocou ali, irmão, a sua autoridade em risco. Mas só que ele creu, ele defendeu Jesus. E ele ali também, com grande amor, ele foi ali, junto com José de Arimateia, e ali pegaram o corpo de Jesus, e ele ali fez aquela oferta ali, aqueles perfumes caríssimos, ele entregou ali, porque ele creu no Senhor Jesus. E logicamente, irmão, Jesus Cristo ressurgiu ao terceiro dia. Esse homem ficou sabendo. A Bíblia se cala com relação a Nicodemo, então tudo que nós falarmos aqui é especulações. E eu não vou me arriscar a isso. Vamos até onde a Bíblia fala, né, pastor? Mas com certeza este homem, ele seguiu os passos de Jesus. Bom, irmãos, o que é a natureza do novo nascimento, então, pastor Rodrigo? O novo nascimento é um ato de Deus, que vem do alto e não dos homens. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma transformação espiritual no interior do homem. Por que o novo nascimento é tão necessário? Porque todos pecaram. Por que é necessário? Porque ninguém pode se justificar diante de Deus. Por que ele é necessário? Porque ter uma fé intelectual não salva ninguém. Por que ele é necessário? Porque também ser religioso não salva. Porque o novo nascimento é necessário. Porque não existe bonzinho diante de Deus. Porque o novo nascimento é necessário. Para herdar o reino de Deus, tem que nascer de novo. Irmão, não existe outro caminho. O início da fé começa pelo novo nascimento. Às vezes você fala, poxa, pastor Rodrigo, mas será que eu nasci de novo? Como tem sido as suas atitudes? Tem havido arrependimento? Você tem dado valor à palavra de Deus? Você tem o Senhor Jesus como teu amigo no seu dia a dia? Talvez você fale, poxa pastor, talvez você esteja, talvez, como aquele jovem rico, que chegou diante do Senhor, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala, observa os mandamentos. Senhor, eu faço isso desde a minha meninice. Fazei bens. Vem, larga tudo e segue-me. O que ele faz? Abaixa a cabeça, triste, e se retira. Ele era o quê? Um judeu, praticante, igual Nicodemos, mas não houve uma transformação no seu interior. Meu irmão,
Se você está desse jeito, confesse isso para o Senhor Jesus. Fala: Senhor, eu tenho tanto tempo de igreja, Senhor, mas eu não vi mudança em minha vida. Eu não vi uma verdadeira transformação no meu caráter. Senhor, eu não consigo obedecer a tua palavra, Senhor. Irmãos, pode ter certeza que a Bíblia fala que Deus não rejeita o coração contrito. O Senhor vai te transformar, você vai nascer de novo da água e do Espírito, vai haver transformação na tua vida. E esse é o passaporte, irmão, que vai levar você para o céu. É aqueles que nasceram de novo, é os regenerados. Irmão, não estou falando que o que nasceu de novo não peca, pelo contrário, mas quando ele peca, ele confessa a tristeza pelo seu pecado, ele chora diante de Deus, ele se lamenta diante do Senhor, e o Senhor com a sua graça o perdoa, ele sente alegria, ele caminha novamente e assim por diante. Isso é viver uma vida de santificação. Mas quando não há mais arrependimento, quando você ouve a palavra, não quer aceitá-la, quando você rejeita as escrituras, mas você vem para a igreja porque você é um religioso, isso não vai te salvar. Vou cumprir mais uma agenda, vou para a igreja. Não tem prazer de vir à casa de Deus, não há alegria quando louva ao Senhor. Será que nasceu de novo? Será que houve um novo nascimento? Irmãos, estamos vivendo uma situação tão caótica no nosso meio evangélico, irmãos. Tanta gente nominal, tantas pessoas que infelizmente têm o cristianismo como uma religião apenas. Você vê, irmãos, pessoas, irmãos, que falam que é crente, mas faz tudo ao contrário. Estão até dançando funk, estão ouvindo músicas mundanas e depois está na igreja. Ai, me senti feliz, senti uma alegria no meu coração, mas depois estão se prostituindo, estão se entregando ao pecado, e depois vai para a igreja. Como pode, irmão? Chega um momento de dizer evangélicos não praticantes. Essa sigla só jogava para os católicos. Esse é um católico que não é praticante. Por quê? Ele vai para a missa, 6 da manhã, ouve ali o padre, a liturgia do culto, acabou, vai beber sua cerveja e vive sua vida. Irmãos, estamos trazendo essa conotação para o nosso meio. Por quê? Tem sido uma realidade. Crentes pegam a Bíblia, como o católico, joga, até domingo Bíblia. Não estão querendo ler a Bíblia, não lê Bíblia, não oram a Deus, não faz nem questão. Opa, domingo vou para o culto. Isso não vai levar você para o céu. Porque, irmãos, o que nasceu de novo, o que teve essa experiência com Cristo verdadeira, ele tem a alegria de estar na presença do Senhor, ele tem a alegria de ler a Bíblia, ele tem a alegria de orar, ele tem a alegria de louvar ao Senhor. Quando ele peca, ele se arrepende, ele quer sempre melhorar, é diferente, mesmo na dificuldade ele chora, ele se lamenta, mas ele sabe que tem um Deus todo-poderoso que está olhando ele. Ele sabe que Deus está com ele no momento da dificuldade. Aleluias. Ele tem o Senhor como seu amigo no seu dia a dia. Glórias a Deus. É como aquela história que diz que o homem estava meio-dia trabalhando no seu serviço cristão, e naquele calor, naquele sol, meio-dia, ele tinha alegria de trabalhar e louvando ao Senhor. Enquanto o homem, no outro andar, vendo ele trabalhando, e chorava, um homem muito rico, mas só que não tinha alegria. E ele não entendeu porque aquele homem estava ali exposto ao sol, ele estava dentro da sua sala, no seu ar-condicionado. Mas como pode um homem estar diante do sol, trabalhando, um trabalho pesado, mas havia alegria? O que é essa alegria? O que é este gozo? O que significa isso? Ele não entendia. Sabe o que significa? Porque esse homem, um cristão, ele teve um novo nascimento. Ele é alegre, ele é feliz com Cristo. Ele tem a alegria de estar na presença do Senhor. Irmãos, não estou falando que nós não ficamos tristes, irmão, entenda.
Não é isso, ficamos tristes, choramos. Eu contei para os irmãos aqui, uma certa feita, que em 2016 minha mãe e meu pai faleceram. Foi um momento muito difícil para mim. Eu chorava, falava, meu Deus, mas por que isso, Senhor? Por que minha mãe partiu? Eu amava tanto a minha mãe. O meu pai, por que, Senhor? Tudo ao mesmo tempo, um mês após outro, quase. Foi minha mãe, depois meu pai. Senhor, que situação. Mas naquele momento, irmãos, eu chorando, eu sentia um gozo de Deus, uma consolação do Espírito Santo que vinha sobre a minha vida. Glórias a Deus. Isso é a certeza, irmãos, que você nasceu de novo, que Deus habita contigo, que mesmo na dificuldade Ele está com você. Não importa qual seja ela. Ficamos tristes, lógico, irmãos. Ficamos batidos, lógico, irmãos. Não estou falando isso, mas nós temos aquela graça, aquele consolo de Deus. Irmãos, que nós possamos refletir sobre isso, irmãos. Que nós possamos entender, irmãos, que para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Sabemos, irmão, que o nosso meio há trigo e joio, Jesus falou isso. Mas sabemos também que há a oportunidade do trigo se transformar em joio. Ouvindo a palavra de Deus que é pregada, caindo em si. Igual o filho pródigo, diz o texto, que ele caindo em si. Quando ele estava naquela situação miserável, ele caiu em si. O que é cair em si? A realidade bateu na sua cabeça. Poxa vida, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu tinha do bom e do melhor. Olha só a minha situação hoje. Eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso é cair em si, glórias a Deus. É uma reflexão, igreja. Que nós possamos refletir. E saiba de uma coisa, que o nosso Deus, Ele está pronto para te receber, para receber aquele que se arrepende, aquele que talvez, eu não sondo o coração de ninguém, quem sonda é Deus, mas devido a esta palavra, talvez esteja alguém pensando, poxa, é verdade, eu quero o teu novo nascimento. E saiba de uma coisa, que o milagre do novo nascimento vai acontecer. Se houver arrependimento, o milagre quer dizer, do novo nascimento acontece, amém? Glórias a Deus. Vamos orar, igreja? Graças a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai, da Tua palavra bendita. Meu Deus, como aprendemos aqui, Senhor Jesus, que nesse episódio, Senhor, o Senhor ali com Nicodemos, um homem, Senhor, que era um exemplo, um homem que era mestre da lei, mas, Senhor, havia uma angústia no coração deste homem, ó Deus. E o Senhor, Pai, como conhece, Pai, nosso coração, Senhor, revelou a sua angústia. Este homem, ó Deus, mesmo vivendo naquele contexto religioso, Pai, era um fariseu, mas Deus, havia uma angústia no seu coração. E o Senhor fala para ele, Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos, não pode herdar o reino dos céus, se não houver um novo nascimento. E o Senhor lhe explica para ele, Senhor, de uma maneira tão amorosa, Senhor, tão paciente, Senhor, para que ele pudesse entender, Senhor. Deus, como o Senhor é misericordioso, Pai, como o Senhor é bom. Porque muitas vezes, Deus, nós ouvimos uma palavra, Senhor, não damos às vezes atenção. Às vezes, Deus, ou não entendemos, Pai, enfim, Senhor, não queremos entender. Mas, Senhor, nesta noite, Pai, que através da Tua palavra, Senhor, que nós possamos, Deus, viver esta realidade do novo nascimento em nossas vidas, Deus. Meu Deus, que nós possamos viver esta realidade, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que nós nascemos de novo. Como é bom saber, Senhor, que nós herdamos já o reino dos céus, Pai, através da sua morte, Jesus naquela cruz do Calvário. Deus, porque nós cremos no Senhor, Pai.
Ó Pai, quantos apenas admiram o Senhor, mas isso não vai fazer com que essa pessoa herda o reino dos céus, ó Deus. Tem que crer, mas o crer, Pai, para a salvação, acreditar, aleluias, que o Senhor, Pai, morreu, sofreu, entregou a sua vida por nós pecadores, e nós se rendemos a Ti, ó Deus. Ó Pai Celestial, que o Senhor possa, Senhor Jesus Cristo, abençoar a Tua igreja, cada um, Senhor, que ouviram a Tua palavra, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor, que vão ouvir depois, ó Pai, que o Senhor possa falar com eles também, Senhor, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ó Deus. Ó Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, amém.